Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Aleph e mais uma vez nós vamos começar agora de verdade, aprender as primeiras letras, as primeiras palavras, vamos aprender a formar as primeiras palavras na língua hebraica. Espero que este curso lhe ajude a entender um pouco melhor a palavra de Deus, que isso sirva de bênção para a sua vida, né? E que possamos juntos aprendermos aqui, caminhar dentro da palavra de Deus. Então nós vamos começar hoje aprendendo 4 e depois mais 4 letras e aprender a pronunciar essas palavras. Vamos aprender algumas palavras já na língua, no idioma hebraico. Então eu já adiantei um pouquinho aqui, nós temos aqui no quadro algumas letras e estas letras nós vamos aprender os seus nomes agora. Esta letra aqui, o nome dela é Lamed. Lamed, a transliteração dela é a letra L. Então ela tem som de L, como em lápis, laranja, né? Esta letra aqui é a letra Mem. Mem é uma letra labial, você pronuncia ela nos lábios, Mem. É uma letra fechada, é um som fechado, Mem. Nunca tem o som de En, né? Então nós temos esse Mem e tem o som, a transliteração dela é o M da nossa letra em português, tem o som de Me, de Maria, de Marcos, de maravilhoso. Então o Mem, ele tem duas letras, ele tem essa letra aqui, que ela é abertinha aqui embaixo, e tem esta outra letra que ela é fechadinha, quase um quadradinho aqui, né? Mas ela é fechada. Então este Mem fechado, ele só aparece no final das palavras. Nunca no meio, nunca no início da palavra. Este Mem abertinho, ele só vai aparecer. Ele aparece tanto no meio, quanto no final das palavras. Então, Mem tem som de Me. E nós temos essa outra letra, que é a letra Nun, né? O Nun você pode fazer ela assim, pode fazer vários jeitos. Mas eu fiz assim, Nun, na verdade tem o som de N, de navio, N de não. E ela também, assim como Mem, ela tem uma letra final, que é chamada de letras, o final do Nun aqui, esse Nun aqui, que é o Nun sufite. Aqui é o Mem sufite, que é o Nun sufite. Então, qual é o som do Nun? N de navio, né? N de não. E temos esta outra letra aqui, que é o Reish, né? E o Reish ele é escrito assim. E o Reish tem o som de R, mas não o som de R como na nossa língua portuguesa, como carro, rua, nunca, jamais com essa pronúncia. Ele tem um som de R como em maré, jacaré, é um som trêmulo que ele é feito na ponta da língua, por nós brasileiros, lógico, porque os israelitas, na verdade, eles já aprendem desde pequeno, então eles pronunciam meio que na garganta, é um Reish, né? Meio que na garganta. Então nós não conseguimos fazer isso, porque nós não aprendemos desde pequeno a pronunciar dessa forma. As crianças, os israelitas, eles já aprendem desde pequeno a pronunciar dessa forma, por isso eles têm facilidade. Nem os judeus que nascem no Brasil aqui, ou qualquer outro país de língua latina, eles têm também essa facilidade, porque é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Para falarmos como eles, precisaríamos fazer alguns anos de foneologia para aprendermos aí, quem sabe, chegar bem perto de falar igual. Mas facilita para nós se nós falarmos ele na ponta da língua, Reish, né? Som de maré, jacaré, né? Pangaré. Então, o Reish, ele é pronunciado sempre dessa forma. Essa pronúncia nós não podemos esquecer. É fundamental pronunciarmos de forma correta, para que sejamos entendidos quando estivermos falando, quando estivermos lendo, pronunciando alguma palavra, alguma frase na língua hebraica. Então, vamos fazer alguns exercícios para nós já termos uma ideia, né, de como isso funciona. Eu sei que o som dessa letra tem o som de L, então vamos fazer um exercício. Digamos, eu vou utilizar esse Lamed e vou utilizar aqui o Mem sufite, que é o Mem final, que é esta letra aqui. Digamos que eu coloque uma vogal A aqui.
Então, o logo aqui vai ficar lam, né? Lam. Lam é a pronúncia aqui, né? Eu tenho L, um A e um mem. Lam. Né? Se digamos que eu colocasse uma outra letra aqui, né? Eu colocasse uma outra vogal, vamos dizer que isso aqui seja uma vogal, isso seja a vogal E. Então, se eu fizesse assim, nós ficaríamos, né? Digamos que ficaria lem, lem. Né? O que significa isso? Por enquanto não significa nada, é só um exercício para a gente pegar aí a noção de como pronunciar as letras hebraicas. Então, eu já sei que aqui tem um som de L, então eu tenho lam, eu tenho lem, mas eu poderia pegar uma outra letra. Então, vamos fazer um exercício com a letra mem, né? Vamos pegar com a letra mem. Então, pegando aqui com a letra mem, esse mem aqui, então nós vamos fazer aqui, por exemplo, digamos que fazemos assim. Então vai ficar o quê? Mal, mal, não mal, como nós estamos acostumados a pronunciar o nosso L com som de U. No hebraico, cada letra é pronunciada. Então, por exemplo, mal, mal. Esse seria a pronúncia, mal. Né? Geralmente, no meio jurídico, nós vamos encontrar as pessoas pronunciando de forma correta cada letra da nossa língua portuguesa. Porque nós criamos alguns vícios e com o tempo a gente vai deixando isso e a língua vai se modificando. Mas a pronúncia correta é mal, mal. O que é isso? Por enquanto nada, só um exercício prático para que você saiba pronunciar, né, cada letra. Ó. Mal. Então, como se funciona? Primeiro, o hebraico é da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou seja, mal. Essa seria a pronúncia correta. Vamos fazer um exercício. Então, por exemplo, com a letra Reish, né? Nós poderíamos fazer aqui, né? Ficaria Ra, Ra, né? Seria a pronúncia correta aqui, né? Ele tem o som de R, mas o som de R trêmulo, então é Ra, Ra. Então, Ra seria a pronúncia correta. Isso só para a gente ter uma ideia de como funciona, né, a nossa pronúncia. Então, nós aprendemos aqui. E o mais importante não é aprender o nome de cada letra. Se você perguntar talvez para um judeu na rua o nome das letras, talvez ele não vá nem, né? Eles aprendem, lógico que eles sabem, mas isso não é tão importante. O que é importante eu aprender, você aprender aqui, é o valor desta palavra na nossa língua, a transliteração dela, ou seja, ela equivale ao nosso L, o mem equivale ao nosso M. O Nun equivale ao nosso Nun, o nosso N, e o Reish ao nosso R, como em jacaré, maré, sempre trêmulo. E importante nós sabermos que essa letra aqui, esse mem fechadinho, ele só vai aparecer no final das palavras, nunca no meio e nunca no começo. Então, no começo sempre esse mem aqui, que ele é abertinho embaixo, e no meio da palavra ele também aparece. E o Nun, da mesma forma, percebe que ele é assim, mas esse outro ele vem até um pouquinho mais abaixo da linha, né? É como se ele descesse abaixo da linha, da nossa linha imaginária aqui, ó. Como se essa perninha aqui, ela fizesse isso aqui, ó. Né? Então, esse é o nosso Nun. Então, esse Nun sulfite, ele também só vai aparecer no final das palavras. Nunca no começo, nunca no meio das palavras. Isso é importante nós sabermos. Então, nós vimos aqui um pequeno exercício, nós vamos ver aqui agora mais algumas letras, né? Nós vamos modificar aqui, nós vamos colocar mais algumas letras, para nós aprendermos aqui mais algumas letras e as suas pronúncias. Nós vamos ver como isso funciona. Então, vamos apagar.
aqui, você anota aí no seu caderno, você escreva, né? Treine escrever da direita para a esquerda, compre um caderninho e comece a escrever essas letras da direita para a esquerda, preencha até você praticar bem, né? Porque não é tão fácil assim, a gente não está acostumado com essas letras, então não é tão fácil assim. Então, escreva no seu caderno que você faça prática disso, você vai desenvolver. Então, vamos aprender mais 4 letras. Então, nós vamos aprender essa letra aqui, né? Vai escrevendo aí, juntamente comigo, e você vai aprender como escrever. Eu vou ensinar, olha, percebe como nós escrevemos aqui, ó. Parece um X, mas é importante que essa perninha aqui embaixo, ó, eu peguei aqui, isso aqui vem, ele gruda aqui, mas essa de baixo é importante que ela fique solta. Então, o nome desta letra é Aleph, né? Aleph é o nome desta letra. Essa aqui é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Primeira letra. E qual é o som dela? Essa letra aqui, com o tempo, ela perdeu o som, né? Então, qual é a transliteração dela? Nós não temos uma correspondente na vogal, na nossa língua portuguesa. Então, o som dela, na verdade, é uma vírgulazinha assim. Nós temos a transliteração dela, uma vírgulazinha assim, né? No sentido horário. E nós não temos uma pronúncia para ela na nossa língua portuguesa. É a mesma coisa, na nossa língua também nós temos letras que também não é pronunciada, né? Por exemplo, qual é o som do H? Né? Não tem som, nós escrevemos hora com H, hora falando de tempo, e nós escrevemos assim, hora. Essa letra aqui ela é muda, ela não tem som, o nosso H não tem som, né? Então na nossa língua portuguesa o H também é uma letra que não tem som. Então, nós vamos ver uma outra letra, e essa letra ela é escrita assim, né? E o nome desta outra letra é o Rei, né? O nome dessa letra é Rei. E qual é o som dessa letra? O som dessa letra vamos dizer que seria o H do inglês, como em house, né? Um H bem leve, um R, um som de R bem leve. A transliteração dele seria o H do inglês, né? Aquele som de um R bem suave, mas ele é tão suave que hoje os israelitas da atualidade os novos israelitas já não estão pronunciando mais. Os mais antigos ainda pronunciam, porque eles ainda têm essa facilidade, mas o Rei hoje ele já não está sendo mais pronunciado pela maioria dos israelitas da atualidade. Então, a transliteração seria o H, é o H do inglês, né? E nós temos mais uma letra, e essa letra ela é bem parecida, né? Só que ela vem aqui e ela faz isso, né? Vamos pegar aqui. Ela parece com essa, mas percebe que essa aqui ela é abertinha, o Rei é abertinho em cima, mas essa aqui já é fechada. E o nome dessa letra é Het. Het. E nós escrevemos assim, mas a pronúncia é Het, né? Porque o CH do inglês ele tem uma pronúncia de RR. Então, o Het seria também aí a transliteração, seria também aí, né, como o H do inglês. Mas esse aqui nós costumamos pronunciar, e a pronúncia dele tem o som de RR, como em rua, como rato, né? Seria o som de RR. Seria, na verdade, eu vou trocar aqui e eu vou substituir para a gente diferenciar daquele outro H. Então seria o som de RR, né? O Het tem som de RR. E nós temos mais uma letra que é o I, né? O I ele é escrito assim,
E, na verdade, o I ele é escrito assim, e o I, né? O I é o nome desta letra, e essa letra também ela não é pronunciada. Então, qual é a transliteração dela? Seria uma vírgulazinha assim, anti-horário, né? O Aleph tem uma vírgulazinha no sentido horário e o I no sentido anti-horário. E essas letras aqui, elas são chamadas letras guturais, porque essas letras são pronunciadas na garganta, são letras difíceis de ser pronunciadas. Então, o Aleph nós já não temos pronúncia, o I também não. Então, nós temos aqui duas letras, que é o Rei e o Het. O Rei e o Het são duas letras parecidas. O Rei, ele já quase não é pronunciado hoje na atualidade, mas tem um som bem suave. É como se você pegasse de frente um espelho e fizesse assim, ó. Seria um Rei exatamente mais ou menos assim. E o Het seria como se fosse um escarro. Het, né? É uma coisa feita aqui na garganta. Então, Het, né? Seria a pronúncia aqui desse Het. É uma coisa assim, parece uma coisa, quase que um escarro que a pessoa faz para pronunciar o Het. E o I não tem uma transliteração. Essas letras são conhecidas aí, né, como letras guturais. E são as letras que vai nos dar alguns probleminhas lá na frente, mas por enquanto elas são muito fáceis da gente lidar com ela agora. Mas lá na frente ela vai nos dar uns probleminhas e também vai nos ajudar em alguma coisa, em compreender alguma coisa. Mas, então nós aprendemos agora mais 4 letras e vamos aprender também a formar palavras, né, com essas letras, né? Nós já vimos aqui 4 letras, então vamos usar aquelas 4 que a gente já aprendeu, mais essas 4, e nós vamos fazer então aí uma pronúncia. Vamos, por exemplo, usar o Lamed, né? É uma letra que a gente aprendeu. Vamos dizer que aqui é a vogal E, e vamos usar, por exemplo, o Rei, Het, né? Vamos usar o Het aqui, que é uma letra também que a gente já aprendeu agora. O Het tem som de RR, e nós vamos utilizar nesse momento aqui essas letras que a gente já viu. E o Mem, que é uma outra letra que a gente também já viu. Então nós temos aqui Lechem. Lechem seria a pronúncia, L, Het e o Mem. Lechem. E Lechem é pão. Lechem é pão, né? É comida. Né? Então, por exemplo, a cidade de Beit Lehem é casa do pão. Lechem é pão, ou seja, Belém é pão. Então, Beit Lehem, casa do pão. Beit, casa. Lehem, pão. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Mas por enquanto só para entendermos aqui. Então nós temos aí uma primeira palavra e essa palavra significa pão, comida, dependendo do contexto que ela foi inserida, né? Vamos ver, por exemplo, vamos usar o Aleph, né? E vamos ver como nós pronunciamos o Aleph. E o Aleph, ele vai ter o som. Qual seria então o som do Aleph? O som do Aleph, como não tem a pronúncia, ele vai ter o som da vogal que estiver juntamente com ele, né? Então vai ter o som de A, E, I, O, U. Esse será o som do Aleph. Da mesma sorte, o Ain também, que é uma letra que também não tem som. Então, qual será o som de Aleph? A, E, I, O, U. Ou seja, se nós colocarmos aqui uma vogal M, o E, então vai ter o som de M, né? Terá o som aqui de M. E o que é M? M é mãe.
M é mãe, né? M é mãe. Então, nós vimos que nós pronunciamos aqui, não pronunciamos o alif, nós pronunciamos apenas a vogal M, e M é mãe. Então, vamos utilizar mais uma letra. Nós já aprendemos, por exemplo, o nun, né? O nun. Vamos utilizar esta letra. Ficou um pouco grande aqui. Vamos apagar. Vamos colocar ela mais ou menos do tamanho, né? E se nós colocarmos uma vogal, e for uma vogal, digamos que seja uma vogal E, vamos dizer aqui, então, como é que nós vamos ler isso aqui? Fica de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ner, ner. E o que é ner? Ner é lâmpada. Lâmpada. Lâmpada, mas não uma lâmpada como a gente está acostumado a ver, né? Como a gente tem hoje, incandescente ou fluorescente. Essa lâmpada, esse ner aqui é uma lâmpada, como aquela lâmpada que parecia com a lâmpada do Aladim, do filme. Tipo de uma espécie de candeeiro daquela época, né? Então, ner é uma espécie de lamparina, de candeeiro daquela época, tá? Não é como essas lâmpadas que nós vemos hoje na modernidade. Então, essa seria, nós temos lehem, que é pão, é comida. Nós temos em, que é mãe. Nós temos ner, que é lâmpada, né? Vamos fazer mais um exercício aqui, né? Para nós termos mais uma noção de pronúncia. Mas deixa eu só ligar aqui o cabo que está descarregando o meu. Pronto. Então, nós vamos fazer mais um exercício aqui com algumas palavras e nós vamos pegar aqui esta palavra. Vamos lá. Vamos dizer que esta palavra nós vamos pronunciar agora. Vamos dizer que temos duas vogais A aqui embaixo. Vamos dizer assim. Então, qual seria a pronúncia do alif? Eu disse que o alif não tem uma pronúncia na nossa língua. Então, o que nós pronunciamos? A vogal, né? A, mar. A, mar. Eu tenho duas vogais A, então vamos lá. A, mar. E amar é um verbo, né? E este verbo vai estar presente em muitos trechos da Bíblia, principalmente nos começos de livro, né? Principalmente em alguns começos, quando Deus vai pronunciar alguma coisa, alguma ação para o povo israelita, essa palavra ela é muito usada. E amar é o verbo, ele disse. E este verbo, os verbos bíblicos, sempre vão ser conjugados no passado, né? O que vai determinar em que tempo o verbo está, quando você estiver lendo, vai ser exatamente o contexto. Isso aí é um assunto lá para frente, mas é importante saber que ele sempre está conjugado. Ele disse, o verbo amar é ele disse, quer dizer, significa ele disse, amar, né? Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, esse verbo aqui significa ele disse. Faça a sua anotação aí e vá montando o seu vocabulário. Vá montando as palavras que eu estou falando, que eu disse antes, e essa aqui, você já vai aprendendo, você já vai ver que você vai montar um vocabulário interessante, você vai conhecer muitas palavras, né? Esperamos aí que eu possa passar bastante palavras na língua hebraica para que você possa aí fazer essas anotações, ok? Então, nós vamos ver mais algumas palavras. E, por exemplo, eu vou apagar aqui só para a gente ver outras, porque o espaço aqui está pequeno, mas nós vamos ver outras. Por exemplo,
Vamos ver. Vamos ver como o Aleph se comporta no meio das palavras, né? Você vai ver que é a mesma coisa, não vai ter tanta diferença assim. Ó, nós temos agora duas letras que não são pronunciadas praticamente, então nós vamos ver como isso acontece, né? Vamos colocar uma vogal aqui e uma vogal A aqui de baixo. Vamos dizer que aqui são duas vogal A, tá? Aí nós vamos ver que eu tenho, essa não é pronunciada, essa também não. Então, praticamente vamos pronunciar essa e essa. Então vai ficar ra-a, ra-a, ra-a. Essa é a pronúncia. E o que é ra-a? Ra-a é também um verbo. Ra-a é o verbo, ele viu. Ra-a é o verbo, ele viu. Ou seja, percebe que o verbo também está conjugado no passado, né? Ele viu. Então, essa palavra, sempre que aparecer no dicionário, ela vai aparecer assim, dessa forma. Ra-a. Mesmo que você pegue um dicionário que não tem as vogais, né? Mas você vai ver essas três letras. O reish, o aleph e o rei. Então, ra-a é o verbo, ele viu. Vamos procurar mais uma outra palavra, né? Por exemplo, com o aleph. Vamos pegar o aleph e será uma palavra que nós vamos utilizar para a gente ter a ideia de como ela é pronunciada. Vamos dizer que aqui esse lâmide saiu muito estranho. Vamos. Então, temos a palavra, uma letra que não é pronunciada, mas nós temos a vogal. Então, vai ficar L. E o que é L? L é uma preposição e essa preposição quer dizer a para. A ou para. Então, é o que significa essa preposição. A para. E poderíamos também fazer aqui. Escrever um aqui, né? Colocar esse pequenininho aqui, vamos dizer que isso aqui seja um I. E pronunciaríamos assim, ó. Min. Min. Mem tem som de me. O nun tem som de N, então ficaria min. Min, essa pronúncia. E min também é uma preposição que seria seria a preposição desde, né? Des ou de, desde ou de, essa preposição. Então, são palavras que nós já estamos aprendendo na língua hebraica. Isso aqui é uma preposição, isso aqui é uma preposição. Nós temos a preposição a, né? Ou para, ou preposição desde, ou de, é uma preposição, né? Então, se nós aprendemos mais formar, nós estamos aprendendo a formar palavras, né? Então, nós aprendemos aqui algumas delas. Vamos ver então aqui algumas outras palavras. Vamos lá. Vamos pegar o aleph novamente e vamos pegar aqui o rei, né? Pegamos o aleph, pegamos o rei e, aliás, ret, né? O ret aqui. E vamos pegar mais umas. Vamos pegar assim, o rei e o reish. Vamos
Ai. Reis. Vamos colocar uma letra A aqui, uma A aqui. Vamos colocar uma vogal A aqui e vamos colocar uma vogal A aqui. Então, nós temos aqui, vou fazer uma separaçãozinha aqui para a gente não confundir, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma letra que não é pronunciada e uma letra que é pronunciada. Então, vai ficar a vogal mais essa. Né? E é irmão, né? A é irmão. É irmão. E nós temos também esta letra aqui, Ar seria montanha ou monte, montanha. Por exemplo, Ar Sinai ou Monte Sinai, não é? Poderíamos falar assim. Nós temos também esta outra palavra aqui embaixo, que seria Aar. Percebe? Duas letras que não pronunciamos. Aar. E Aar seria o quê? Seria jovem. Aar é jovem. Ar, montanha, monte. Ar, irmão. Então, são palavras parecidas, mas escritas com letras diferentes. Então, a pronúncia é parecida. Percebe que essa é ar, essa é ar e essa é aar. Aar. Então, irmão, ar, montanha, aar, jovem. Então, essa é a pronúncia, né? E aqui nós temos irmão é um substantivo, montanha é um substantivo e jovem é um substantivo. O que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome aos seres, né? Então, se aqui nós temos um nome, então isso é substantivo. E, na verdade, nós vamos parar por aqui. Nós aprendemos aqui 8 letras e aprendemos algumas palavras. Vá formando aí o seu vocabulário e na próxima aula certamente nós traremos mais 8 letras, de maneira que possamos nós aprender, né, a pronunciar corretamente cada palavra, cada letra, e de maneira que isso possa lhe ajudar a entender a palavra de Deus. Por enquanto nós estamos aprendendo passo a passo e com certeza daqui na 10ª aula você já vai saber estar lendo, né, o hebraico, lógico, devagar, né, no passo a passo, mas o objetivo desse curso é te ensinar a ler hebraico, né? E para que você possa consultar um dicionário, você possa saber o que está dizendo, para que você não venha simplesmente falar aquilo que outros já disseram, mas você ter a convicção, a certeza de que realmente é daquele jeito, realmente é desse jeito, porque o que eu estou te ensinando aqui é o hebraico e um pouco da gramática, e você, com isso, você vai ter ferramentas, né, suficientes para saber se o que estão falando para você é a verdade ou não, né, se é realmente daquela forma ou não. Então, nós precisamos aprender e buscar o conhecimento. Muita gente não gosta de buscar o conhecimento, se contenta apenas em ouvir, mas é importante nós vivermos a experiência de nós mesmos ter esse conhecimento. Vou te dar um exemplo interessante para que você comece a pensar diferente. Se Thomas Edison, por exemplo, ele tivesse apenas se conformado com o que os outros já pensaram, com o que os outros já fizeram, né? Ele não teria criado aí
algo tão poderoso que nós utilizamos hoje como uma bateria, né? Armazenar energia em uma bateria que hoje nós carregamos no bolso, no nosso celular, graças a alguém que pensou diferente dos demais, que quis algo mais. Nós temos aí, por exemplo, se pegássemos Santos Dumont, por exemplo, um homem que acreditou, né, que poderia fazer algo mais, que poderia ir além, que poderia pensar mais do que os demais já haviam pensado. E ele criou então um avião, quando muitos o tiveram por louco. Ele criou o transporte mais rápido do mundo para ser hoje transportado. Foi quem deu origem a isso aí. Então esses homens começaram a pensar diferente. Então nós muitas vezes estamos acostumados a pensar o que os outros já pensaram, a falar o que os outros já falaram. E isso não é bom para nós. Nós não conseguimos crescer, nós só conseguimos ir até o limite de outro. E eu gosto de desafios, eu gosto de buscar novas verdades. Eu não me conformo com meias verdades. Então eu gosto de buscar novas verdades. E eu gostaria que você também começasse a se interessar em buscar, porque Deus tem muito a te revelar por meio da sua palavra. E eu paro por aqui, pedindo a você que continue estudando, reveja o vídeo várias vezes, faça anotações e faça algum comentário lá, nós vamos te responder, né, por esses comentários. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comunique com outras pessoas que têm interesse de aprender a língua bíblica, a língua hebraica, e nós estaremos aqui juntos aprendendo. Se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.